Olá, boa tarde! Eu sou a nutricionista Damaris Araújo e estou aqui mais uma vez para estar conversando com vocês sobre saúde, sobre alimentação saudável. É um prazer imenso eu estar aqui com a melhor idade, com o público que eu mais amo trabalhar, que eu mais amo estar, né? E hoje, infelizmente, eu não pude estar aí pessoalmente, porque eu não estou 100% de saúde, né? Eu tô um pouco resfriada, né? Com alguns sintomas de gripe, então eu preferi estar de forma remota, mas não deixar de participar e de estar com vocês nessa tarde para falar de um assunto extremamente importante, que é a nossa alimentação, que é a base pra gente ter o quê? Saúde! Então hoje eu vou conversar com vocês sobre alimentos que são extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde, para que a gente possa estar bem, para que a gente possa estar 100% aí, sempre saudáveis, e incluir esses alimentos na nossa rotina, alimentos básicos e que a gente tem no nosso dia a dia e que são extremamente importantes e essenciais. Então eu vou estar falando um pouquinho de todos esses alimentos funcionais aí, para estar incluindo isso na nossa rotina diária. Na última palestra que eu estive aí presente, que foi no Dia do Idoso, eu já falei sobre esses alimentos, né? Já estive aí citando alguns desses alimentos com vocês. E hoje eu vou trazer novamente. E eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque é extremamente importante para vocês, é para a saúde de vocês. E fora isso, vocês vão estar participando nessa oficina culinária ativamente, tá? Vocês não vão ficar só sentadinhos, não. Então as meninas vão estar chamando vocês para estar realizando, preparando essas receitinhas que eu vou falar aqui pra vocês. Mas primeiro a gente vai conhecer quem são esses alimentos que a gente vai estar falando aí nessa tarde e qual é o benefício de estar comendo, de estar consumindo esses alimentos. Por que eu tenho que consumir esses alimentos, tá? E já de início, pra falar pra vocês, se vocês querem ter saúde, se vocês querem estar prevenindo aí, né, o desenvolvimento de doenças, muitas vezes doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né, colesterol alto, triglicerídeo alto, essas doenças aí que estão crescendo tanto na nossa sociedade. E por quê, né? Por que tem crescido tanto aí essas doenças? Devido à má alimentação. Então, vamos cuidar da nossa alimentação, incluir esses alimentos na nossa rotina, e só esse fato já faz muita diferença. Vocês vão ver os inúmeros benefícios que esses alimentos vão trazer na sua saúde. E são pequenas trocas que a gente faz, são pequenos acréscimos que a gente faz, pequenos mesmo, vocês vão ver que são pequenos alimentos que a gente vai incluindo na nossa alimentação diariamente, tá? E aí você vai ver a diferença que isso faz no seu dia a dia, tá? Para o seu corpo. E eu não podia deixar de começar aqui falando sobre um super alimento que muitas vezes é banalizado na nossa rotina e que a gente não dá devida atenção para ele e que já foi tratado muitas vezes como um vilão aí na nossa rotina diária, que é quem? O ovo. Gente, o ovo, ele é extremamente essencial. Para vocês terem uma noção, depois do leite materno, tá? O leite materno é considerado o alimento mais completo do mundo, tá? O ovo está em segundo lugar. Então, depois do leite materno, o ovo ele é considerado um alimento completo. Então, a gente chama de superalimento. Ele possui todos os nutrientes ali que a gente precisa. E quais são, né, esses benefícios? Né? Normalmente as pessoas se queixam muito que tá com falta de energia, que tá sem força, sabe? Que pra subir uma escada tem dificuldade, que pra carregar, sabe, uma sacola, uma bolsa tem uma certa dificuldade. Isso porque a gente vai perdendo, principalmente nas mulheres, tá? Mas não quer dizer que os homens também não percam. A gente vai perdendo massa muscular, que é o que gera força, são os músculos. A gente precisa muito do desenvolvimento, né, da massa muscular. E o ovo, ele contribui e muito para haver o aumento da massa muscular, porque ele é uma fonte de proteína, e proteína é essa de alto valor biológico, tá? Então incluir o ovo na nossa rotina vai favorecer ao aumento da massa muscular. Além disso, tem muitas vitaminas ali, vitaminas do complexo B, por exemplo, né, que está totalmente correlacionada com a produção de energia no nosso corpo. Então, se a gente quer, né, ter mais massa muscular, a gente precisa ter o consumo aí de um desses alimentos. E quem é? O ovo, muito importante aí nesse processo. Outra queixa comum é: ai, tô meio esquecida, sabe? Não tô conseguindo me concentrar nas minhas atividades diárias. Quando vai estudar, quando vai ler, não tá se concentrando. A memória, sabe? Tá perdendo a memória. Então, se a gente quer ter um bom funcionamento aí do nosso cérebro, se a gente quer ter uma boa memória, se a gente quer ter uma boa concentração, que são duas funções importantes aí no cérebro, tá? A gente deve consumir o ovo. Ele tem um aminoácido, né? Uma substância chamada colina, que tá presente na gema. E ela atua diretamente no funcionamento dessas duas funções aí do nosso cérebro. A gente falou sobre ajudar no aumento de massa muscular. Então, primeiramente, vamos entender uma coisa, né? A gente tem no nosso corpo muitas coisas além da gordura, né? E uma delas é a massa muscular e a gordura. Então, muitas vezes, né, tem pacientes que me procuram buscando emagrecimento.
Mas o peso na balança, ele representa muitas coisas além da gordura. Então, é interessante no emagrecimento a gente sempre ter o aumento da massa muscular e a diminuição de gordura, tá? A pessoa às vezes é magrinha, mas isso também não significa que ela é saudável, tá bom? Porque a gordura, ela não fica só depositada ali no tecido adiposo, no nosso corpinho, né? A gente não fica só gordinho. A gordura vai parar nos nossos órgãos, vai parar nas nossas artérias. E também não é interessante a gente ter um corpo aí cheio de gordura, tá? Não só ser gordinho, mas ter gordura em outras partes. Então, se a gente quer reduzir, né, a gordura corpórea e aumentar a massa muscular, o ovo vai ser muito interessante. Então, quem busca emagrecimento saudável, né, o ovo é um excelente aliado aí nesse contexto, porque ele é rico em proteína. Então, se ele é rico em proteína, ele aumenta a saciedade ali da refeição. Então, você fica mais cheinho por mais tempo, e aí você não sente tanta fome. Então, ele é muito interessante para isso. Ele é interessante dos dois lados, para quem quer ganhar massa muscular e para quem quer também emagrecer, diminuir gordura do corpo. E não tem como a gente não falar que o ovo, ele auxilia muito no sistema imunológico, tá? Ele tem vitaminas, minerais, aminoácidos que são essenciais aí para manter o nosso sistema imunológico, ó, funcionando plenamente. Então, se você quer um bom funcionamento aí do seu sistema imunológico, sistema de defesas do corpo, né, o consumo do ovo é muito interessante. E um detalhe aí muito importante, o ovo foi tratado muito tempo como um vilão, tá? Em relação ao colesterol. E ao contrário do que muitos dizem, o ovo, ele auxilia e muito no metabolismo das gorduras. Então, ele reduz o colesterol ruim, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Sim, gente, por muito tempo, né, o ovo foi pintado como um vilão, né, o ovo aumenta o colesterol. Mas hoje, né, com o avanço dos estudos, né, novos estudos foram realizados, novas pesquisas. Então, hoje a gente sabe que o ovo não é um vilão nesse contexto, tá? Lembrando aqui, tudo em excesso faz mal. Então, assim, se você come alimentos em quantidades absurdas que eu digo absurdas mesmo, tá? O consumo do ovo diário, você comer 1, 2, 3 ovos, não vai fazer diferença. Você já começar o dia ali comendo 2 ovinhos pela manhã, não vai fazer com que o seu colesterol aumente, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Não tem problema nenhum consumir, né, o ovo. Pelo contrário, a lecitina que é presente ali no ovo, ela trabalha, atua nesse metabolismo aí das gorduras. Então, sim, hoje é comprovado que o ovo, ele aumenta, né, o HDL, o colesterol bom, e diminui o LDL. Então, gente, podem ficar tranquilos em relação a esse fato. E é até bom eu vir aqui esclarecer isso pra vocês, tá? O ovo, ele não é um vilão, ele é um mocinho. O ovo possui vitamina B12, ferro e possui também ácido fólico. Então o ovo, ele também contribui para quem tem anemia. Então, outro fato importantíssimo é que o ovo, ele previne o envelhecimento precoce. Quer uma coisa melhor que isso, gente? Ele possui antioxidantes, vitamina A, vitamina D, vitamina E, selênio, zinco. Então, assim, gente, se você quer uma pele bonita, quer prevenir que sua pele envelheça, né? Ter um envelhecimento precoce, não só da pele, mas no nosso corpo no geral, o ovo é um aliado, hein? E além da pele, a gente precisa ter ossos fortes. Então, se você quer ossos, dente também, tá? Dentes fortes, ossos fortes, né? O ovo, ele possui fósforo, por exemplo. Então, cálcio, né? Então, auxilia muito nessa questão da manutenção dos nossos ossos, dos nossos dentes, né? E também para tratar e prevenir, principalmente, tá? Doenças como osteoporose, osteopenia, né? Que é muito comum aí no público, né, da melhor idade. Eu vejo muitos pacientes com esses casos. Então, o ovo é um excelente alimento. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, vocês acham ou não acham que o ovo é um excelente alimento? E ele é um dos componentes da nossa receitinha de hoje. E o segundo alimento que a gente vai usar, tá? Eu posso dizer que são os principais. É o ovo e a aveia. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada pela aveia. Gente, desde que a aveia entrou na minha vida, ela fez uma diferença incrível pra mim. Então, eu recomendo a aveia pra todo mundo. Se você puder adicionar aveia em pelo menos uma refeição do seu dia todos os dias, você já contribui e muito para sua saúde. Então a aveia, ela é extremamente importante e também é um super alimento, um alimento super completo aí. E a gente já falou sobre o colesterol aqui em relação ao ovo. Então se você tem colesterol alto, triglicerídeo alto, é mais um alimento riquíssimo em fibra que vai auxiliar no metabolismo das gorduras também e que vai atuar reduzindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Então, gente, se você quer reduzir colesterol, triglicerídeo, né? A aveia, né? Ela possui muita fibra. A fibra, ela sempre cola ali, né? No colesterol, na glicose, já dando um spoiler aí, que eu vou falar sobre a glicose também, né? Ela cola ali a fibra e ela arrasta isso pra fora do nosso organismo. Então é muito importante, além da água, tá? Porque a gente precisa beber muita água para que as fibras possam funcionar dentro do nosso organismo. A aveia, ela é rica em uma fibra solúvel, que é a beta-glucana. Eu não vou entrar muito na parte bioquímica aqui não, que eu sei que isso não interessa muito pra vocês, tá? Mas, o que que acontece? Ela reduz a absorção de gordura lá no nosso intestino. Então, diminui, né, a questão do colesterol ruim lá no nosso sangue, que é o LDL. Então, vai prevenir, né, todos nós que consumimos aveia, vamos ter uma prevenção aí de derrame, de infarto, aterosclerose, todas essas doenças cardiovasculares, né, que acabam ocorrendo, né, devido ao consumo de alimentos
muito gordurosos, né? Gordura trans, gordura saturada, enfim. Então, tem essa prevenção aí que é extremamente importante para a nossa saúde. Mas antes de continuar falando sobre aveia, existem alguns tipos de aveia. Isso também traz alguma confusão aí, às vezes, nas pessoas, no geral, quando vai comprar aveia. Qual tipo de aveia usar, né? Em que preparar, né? Como utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de aveia, que existe aveia em flocos, existe o farelo da aveia, ou flocos finos, tá? Vem com esses dois nomezinhos, e existe a farinha da aveia. Então, tem diferença, sim, entre elas. E a recomendação, né, que nós profissionais, eu nutricionista faço, é de acordo com o paciente, de acordo com a necessidade de cada paciente. Vamos dizer que o paciente ele queira emagrecer, né? Então, normalmente eu trabalho mais com floco ou farelo de aveia. Mas, por exemplo, na nossa receitinha, o floco, né, o floco mesmo da aveia não vai funcionar. Tem que ser ou o farelo ou a farinha. E a farinha, né? Em que eu vou usar a farinha? A farinha é muito usada em receitas, bolo, né? Quando a gente vai substituir a farinha de trigo em bolos. Então ela é bem interessante para isso, tá? Mas ela é mais interessante para o paciente que quer hipertrofiar, quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso. Mas ganhar peso em massa muscular, tá? Não em gordura. Então, tem essa diferençazinha entre elas. Então, o farelo é mais interessante para emagrecimento, a farinha é mais interessante para quem quer ganhar peso, o floco é mais interessante pra gente usar nas frutas, no iogurte, não em receitinhas de forma geral para fazer massinhas, não é interessante. Até porque essa receitinha nossa aí, se a gente for misturar o ovo com aveia em flocos, não vai funcionar, vai ficar um ovo cheio de aveia por cima, não vai virar uma massinha, tá? E como eu disse pra vocês, existem, né, 3 tipos de aveia. Existe a aveiazinha em flocos, que é a aveiazinha in natura mesmo, tá vendo? Existe o farelo da aveia, que é feito da parte externa da aveia, tá? E que ela tem mais fibra, e é bem interessante o uso, principalmente para o caso de emagrecimento, porque ela deixa a gente mais saciado, mais satisfeito por mais tempo. E existe ela em farinha, que é o pozinho mesmo da aveia, muito usado em receitas, tá? Para substituir a farinha de trigo, por exemplo, que é a parte interna da aveia, tá? Muito utilizada para quem quer ganhar um pezinho, quem quer ganhar massa muscular. Então é a farinha, o farelo e a aveia em flocos. Então, eu já falei pra vocês que a aveia é rica em fibras e automaticamente ela ajuda a controlar o nível de glicose no seu sangue. Então, se você é diabético, se você tem resistência à insulina, ou se você quer prevenir, né, de desenvolver uma diabetes, de ter, né, a questão da resistência à insulina, que é muito comum e tem crescido bastante, tá? A questão da resistência à insulina, tá? Que está diretamente associada à má alimentação e à falta de atividade física na nossa vida, hein? Então, a gente precisa, ó, estar ativo, precisa fazer atividade física, tá? Mas, falando da aveia, a gente necessita utilizar a aveia para quê? Para controlar os nossos níveis de glicose. Então ela é extremamente importante para isso. Além de tudo, eu já comentei aqui para vocês, ela é muito utilizada no emagrecimento também. Então quem quer emagrecer, usar a aveia é muito interessante, porque deixa a gente mais saciado, tá? Também ajuda na questão do sistema imunológico, então deixa a gente, né, mais forte, mais resistente. Porque ela é rica em zinco, e como eu falei já anteriormente, né, o zinco, além de ser antioxidante, ele também é anti-inflamatório. Então, além de tudo, eles participam diretamente na manutenção e no desenvolvimento de células de defesa do nosso corpo. E aí, se a gente tem alguma ferida, algum corte, uma cirurgia, né, ou se a gente se machucou, se a gente tá doente, né, vai ajudar muito esse corpinho aí a se restabelecer, tá? Então, além de tudo, também tem vitamina B1, que também atua nessa mesma função, tá? Então, ele é muito importante para isso. E não tem como a gente falar de aveia e não falar de intestino. Então, se a gente quer o intestino funcionando perfeitamente, a aveia é importante nesse processo, tá? Tanto para a questão da prisão de ventre, porque ela estimula, né? Ela é rica em fibras insolúveis que estimulam o funcionamento do nosso intestino. Então, vai jogar pra fora o cocôzinho. E também, tá? No controle da diarreia também, tá? Porque às vezes a gente pensa que é só prisão de ventre, mas na diarreia também. E também atua, é muito boa para pacientes com síndrome do intestino irritável, que também tem sido muito comum, tá? Então, ela atua no funcionamento pleno do intestino. Não só para a constipação, mas também para casos de diarreia, né? Então ela atua de forma geral no intestino. Se você tem pressão alta e quer controlar sua pressão, a aveia também é sua aliada nesse processo. Se você tem problemas para dormir e problemas de humor, né? Tem crescido muito a questão da ansiedade, da depressão, né? Do estresse, alterações de humor. E às vezes está correlacionada com a insônia, então uma coisa liga a outra, né? Não tem como a gente não falar que a aveia atua diretamente para melhorar, ó, a nossa mente, tá? Então, ela vai atuar melhorando as questões de insônia e de humor. O ovo também atua nessa parte, tá? Então, são 2 alimentos que eu super indico para pacientes com depressão, pacientes ansiosos, pacientes com problemas com o sono. Que o sono é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Se a gente não descansa, se a gente não dorme, o nosso corpo fica poupando energia. Então ele não funciona como deveria, tá? Então o nosso metabolismo fica muito lento porque a gente não dorme bem. Então o sono é precioso para o funcionamento no geral do nosso organismo. E o último ponto sobre a aveia que eu vou falar aqui é em relação aos ossos. Então se a gente quer ossos fortes, a aveia também vai atuar
nesse quadro aí, inclusive para auxiliar no ganho de massa muscular. Então, para fortalecer o nosso corpo, são 2 alimentos essenciais. E além do aumento da massa muscular, gente, a aveia, né, tanto a aveia quanto o ovo, né, os dois juntos, vão ajudar no desempenho físico também. Então, se você quer ter um bom desempenho físico, às vezes você faz uma atividade física, não precisa nem ser necessariamente atividade física. No nosso dia a dia, às vezes a gente vai correr, vai andar mais rápido, a gente sente fraqueza, sabe? Esses alimentos ajudam muito, ajudam na questão da respiração, de tudo. Você sente uma melhora na fadiga que a gente fica, aquele corpo assim. A gente já fica mais forte, mais animado, sabe? Então, os 2 alimentos são interessantíssimos. E os 2, como eu falei da questão do humor, né? Os 2 são ricos em triptofano. Então, atua diretamente para a questão, ó, da nossa mente. Desinflamar, né, a nossa mente, o nosso cérebro aqui, pra gente ter um bom funcionamento, né, pra gente estar mais feliz. O triptofano vai ser um precursor aí da serotonina, que está ligada à nossa felicidade, à nossa satisfação, ao nosso prazer, né? Então, tudo isso também, gente, tá correlacionado principalmente com o funcionamento da nossa mente, tá? O nosso cérebro é que comanda todo o nosso corpo. Então, nos alimentar bem vai fazer com que a gente tenha melhora no funcionamento do nosso cérebro e automaticamente no funcionamento do nosso corpo. E prestem atenção, tá? Sobre a nossa receitinha. O foco dela é fazer o uso do quê? Pegar o ovo e a gente vai misturar com a farinha ou o farelo da aveia. Então, é um ovo para 1 colher de sopa de farelo ou de farinha de aveia. Ou 2 ovos para 2 colheres de farelo ou 2 colheres de farinha de aveia. Prestar atenção, porque vocês vão ter que fazer essa receitinha aí, hein? Eu quero ver essa receitinha linda e maravilhosa. Eu vou pedir para as meninas filmarem, tirarem foto e me mandarem tudo direitinho, que eu quero ver se vocês aprenderam direitinho, tá? Consiste nisso e a gente vai bater como se fosse um omelete. Bater, 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 bater. Se a gente for fazer a versão salgada, uma pitadinha de sal a gente pode pôr. E a gente pode incrementar mais ainda essa receitinha, adicionando algumas coisinhas. Já ouviram falar em sementes? Existem 2 sementes principais que eu amo utilizar no meu dia a dia e que também eu vou vir aqui pra falar com vocês sobre isso. Uma delas é a minha preferida, que é a minha xodozinha, que é a chia. Inclusive tá até aqui, vou até mostrar pra vocês quem é a chia. Ó, é uma sementinha mesmo, gente. Tá vendo? Então, gente, a chia, tá? Assim como a linhaça, são 2 alimentos, sementinhas mesmo, gente, são sementinhas, ó, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que faz uma diferença incrível na nossa vida, tá? Então, a gente pode pôr 1 colherzinha de sobremesa da chia na nossa receita ou da linhaça, tá? A linhaça tem 2 questões aí, né? Existe a linhaça marrom, existe a linhaça dourada, tanto faz utilizar uma ou outra, as 2 têm a mesma questão de benefícios, tá? É só mais a cor, use a cor que mais te agrada, mas existe 2 questões. Quando a pessoa tem um intestino muito preso, eu recomendo usar ela em sementinha para auxiliar no funcionamento do intestino. Quando a pessoa não quer utilizar ela para a questão intestinal, mas quer usar para outras questões, por exemplo, mulheres pós-menopausa, tá? A linhaça, ela é extremamente importante nesse processo e ela faz até mesmo reposição hormonal. Olha que informação importante para vocês. Então, mulheres pós-menopausa, façam uso da linhaça. E para aproveitar mais ainda o nutriente da linhaça, se não for por questão intestinal, a gente utiliza a farinha da linhaça. Pode comprar ela pronta? Pode. Mas é muito melhor você pegar a sementinha da linhaça e triturar no seu liquidificador. Então você compra a linhaça em semente, pega seu liquidificador, coloca a quantidadezinha que você vai usar pra semana, bate e ela vai virar um pozinho, tá? A gente aproveita melhor os nutrientes. Outra informação importante para vocês. Pacientes com diverticulite ou que tenham divertículos, que são furinhos no intestino, é uma patologia exclusiva, tá? Que algumas pessoas têm. Não podem usar em forma de semente. Então eu sempre recomendo que use em forma de farinha, tá? Só pacientes que têm esse quadro. Então se algum de vocês aí presente tiver, use em forma de farinha, tá? Compre a farinha de chia, compre a farinha de linhaça ou triture a sementinha para ela virar farinha, tá? E eu vou citar alguns benefícios da chia, tá? E os benefícios da linhaça. Não vou entrar muito em detalhes, só vou citar os benefícios mesmo pra gente poder falar aqui um pouquinho mais rápido. Eu sei que é muita informação, gente. Eu queria estar falando com vocês o dia inteiro sobre isso. Eu falo isso diariamente com os pacientes. Então, em cada consulta, a gente vai aprender, eles vão aprendendo um pouquinho, vai construindo ali o aprendizado. Mas é muita informação, gente. O mundo dos alimentos é muito extenso, é muita coisa. Deus é muito perfeito, minucioso nos detalhes. Então, tem muitas informações sobre os alimentos para eu passar para vocês. E é um prazer enorme eu estar aqui falando com vocês. Então, continuem prestando muita atenção. Vamos aos benefícios da chia. Número 1. Se você quer controlar essa glicose, a chia vai te auxiliar nesse processo. Número 2. Auxilia aí na questão da prisão de ventre. Tá com o intestino preso? A chia é sua aliada nesse processo. Lembrando que a gente precisa ingerir bastante água para poder esse intestino funcionar. Não adianta só consumir fibra e não beber água, que vai fazer o efeito contrário, tá? Então a gente precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia, é o mínimo. E lembrando aqui que para cada pessoa a gente tem um cálculozinho que a gente faz para ver qual é a ingestão de água correta. O mínimo, vocês podem até aprender aí, anotem aí. Vocês vão pegar 35 ml, isso é o mínimo. Vezes, multiplica pelo seu peso. Aí você vai saber o mínimo de água que você tem que ingerir por dia. Terceiro e o quarto ponto estão interligados, como eu já falei anteriormente, tá? Auxilia na perda de peso, ou seja,
reduzir gordura corpórea. Ela também deixa a gente mais saciado, assim como a aveia, assim como o ovo. Então a gente fica com aquela sensação de estar mais cheinho. Por quê? Ela é uma fonte de fibra. Então ela leva mais tempo ali no nosso estômago. A gente comeu, ela vai ficar um tempinho ali para ser digerida, tá? Então isso faz com que a gente demore mais a sentir fome. O quarto ponto, como eu falei, né? Auxiliar no ganho de massa muscular. Então se você quer ganhar massa muscular, a chia também te ajuda nesse processo. Quinto ponto, né? Ela também vai evitar o envelhecimento precoce. Então, se você quer estar sempre bem aí, prevenir o envelhecimento precoce, ela também vai atuar. Assim como o ponto 6, prevenir doenças cardiovasculares. Olha que linda que a chia é, gente. Então, ela previne doenças cardiovasculares. Quer coisa melhor que isso? Não tem, gente. Também fortalece seus ossos. Até perdi a conta aqui nos benefícios. Já não sei nem que número eu tô mais. Mas fortalece os seus ossos, gente. Também vai melhorar o seu humor. Então, ansiedade, estresse, depressão, né? Insônia, tudo isso, gente, ela vai atuar nesse metabolismo também. E mais um ponto importante, manter a saúde dos olhos, tá? A chia é rica em vitamina A, então cuida, faz essa manutenção também da saúde dos nossos olhos, da nossa visão. Notaram que os benefícios são bem parecidos, são bem similares? Assim como a linhaça também, gente. Vamos falar agora dos benefícios da linhaça. Primeiro ponto que eu destaquei pra vocês é a questão da prisão de ventre, tá? Então, como eu falei pra vocês, posso utilizar a linhaça em sementinha? Pode fazer o uso da linhaça em sementinha. Mas lembrando que, né, algumas pessoas, alguns pacientes não podem fazer o uso, mas se a gente quer utilizar a linhaça para o funcionamento do intestino, é bom a gente usar em sementinhas, tá? Para ajudar na produção ali do bolo fecal e aí a gente ir melhor ao banheiro em relação à prisão de ventre, tá? Mas para aproveitar melhor os nutrientes da linhaça, a gente usa ela na versão em farinha, tá bom? Ponto 2, ela também mantém aí a saúde dos olhos, então bom funcionamento aí da nossa visão. Ponto 3, ela também ajuda a reduzir e muito os níveis de glicose no sangue. Então ela é excelente nesse ponto, eu indico muito a linhaça para pacientes diabéticos, tá? Também ajuda aí a reduzir colesterol alto e triglicerídeo, então ela também atua, né, no metabolismo aí das gorduras. Então é muito importante a gente fazer o uso da linhaça também para isso, para reduzir, né, o colesterol ruim, né, e aumentar o colesterol bom, reduzir o triglicerídeo, tá bom? Também auxilia aí na questão da perda de peso. Também atua evitando o surgimento aí de doenças cardiovasculares, tá? E outro ponto importante, tá, é que também evita o surgimento de câncer, tá? Como esses alimentos que eu estou passando aqui pra vocês são alimentos ricos em antioxidantes, né? O que eles fazem? Eles fazem aquela limpeza no nosso organismo. Existem radicais livres que ficam pelo nosso corpo, que são toxinas, tá? Que vão causando inflamações generalizadas pelo nosso corpo. Então esses alimentos, né, como eles têm antioxidantes, os antioxidantes eles atuam fazendo essa limpeza, essa faxina no nosso corpo. Então é extremamente importante e inclusive evita a formação, né, de câncer no nosso organismo. Então são extremamente importantes. Também previne a osteoporose, tá? Osteopenia. Também vai atuar na questão do humor, combate a questão aí, né, da depressão, da ansiedade, ajuda na questão do humor também, tá? Você vê que todos esses alimentos estão interligados nas funções, tá? E além disso, mantém a saúde do nosso cérebro. Então, como eu falei pra vocês, né? Além do ovo e da aveia, a gente pode acrescentar uma colherzinha de sobremesa, que seja de chia, ou uma colherzinha de linhaça, ou da farinha de chia, ou da farinha de linhaça na nossa receita, viu? Então, ó, a base é ovo e aveia. A gente pode incrementar com a chia ou a linhaça. Se for fazer a versãozinha salgada, a gente põe um pouquinho de sal. E aí, na dinâmica de hoje aí da oficina, né? A gente vai fazer tanto a questão da panquequinha, crepe de aveia, né? Que o nome da nossa receita em si, eu chamo de crepe de aveia, tá? Quando eu comecei a passar essa receitinha para os pacientes, eu chamava de pão de frigideira. Olha a diferença. Agora eu chamo de crepe de aveia, mas tem pessoas que dizem que é panqueca, né? Panqueca de aveia, enfim, o nome vocês dão o nome que vocês quiserem, gente. Eu não sou autora da receita, tá? Mas eu hoje chamo de crepe, porque eu acho que fica mais parecido. E a gente vai fazer na versão tanto salgada quanto na versão doce. Por que a gente vai fazer as duas versões? Normalmente eu não costumo passar a versão doce, não, tá? Porque a maioria dos meus pacientes são formiguinhas, adoram um doce. E principalmente na melhor idade, né? Vamos dizer que vocês aí não gostam de um docinho, né? Adoram um docinho. Mas o que acontece? A versão salgada, né, a nossa receita em si, já é rica em proteína. Mas quanto mais proteína a gente comer, é melhor. O que é proteína, damas? O que você tá falando aí, Nutri? Não tô entendendo. Proteína, ela tá presente principalmente nos alimentos que vêm aí de origem animal, tá? Existem outros alimentos também que são de origem vegetal, né? Como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, né? Esses alimentos possuem bastante proteína, mas os alimentos que mais têm proteínas e proteínas de alto valor biológico são os de fonte animal. Ovo, carne, aves, né? Frango, enfim. Né? Peixe, que também é rico em proteína. Os alimentos lácteos, né? Leite e derivados. E o ovo, principalmente, que a gente falou aqui do ovo. E como eu expliquei anteriormente pra vocês, quando eu comecei a falar lá do ovo, né? A proteína é muito importante para o desenvolvimento de massa muscular.
Então, se a gente quer ter, né, força, quer ser forte, né, saudável, reduzir questão de flacidez, né, porque a gente vai ficando flácido porque a gente vai perdendo massa muscular. Então, se a gente quer ter aumento da massa muscular, a gente precisa ter uma boa ingestão de proteína. E normalmente, quando eu verifico, né, as taxas dos pacientes, às vezes eu vou ver que a proteína tá baixa, porque não tem uma ingestão alta em proteína. Então, a gente incluir nessa crepezinha um queijinho branco, colocar um patezinho caseiro, não é com maionese não, tá, gente? Proteínas de alto valor biológico. Pegar um cremezinho de ricota, ou um queijinho ricota, ou uma cottage, né? Ou um requeijão, sempre na versão light, creme de ricota light, requeijão light. Adicionar, né, um frango desfiado, um atum, uma sardinha, né? Dependendo do paciente, eu sempre avalio o quadro. Se você tem ácido úrico alto, não pode usar não, tá? Sardinha, atum, tem que evitar. Peixes, tá? Essa parte. Mas isso é de paciente para paciente. Mas a gente precisa ingerir bastante proteína no nosso dia a dia. Então, se a gente puder fazer a versão salgada, é melhor aí, principalmente no nosso café da manhã. Além, né, da massa muscular em si, a proteína em si, no nosso corpo, ela é importante desde a nossa formação lá na barriguinha da nossa mãe. Então, pra gente ter, né, um bom desenvolvimento, crescimento, né, desenvolvimento dos órgãos, no geral, toda a formaçãozinha do nosso corpo depende da proteína. E depois da gente adulto, né, a gente também precisa da proteína pra quê? Pra fazer a manutenção do nosso corpo. Então, eu costumo, né, sempre associar as proteínas ao pedreiro. Sabe quando dá algum problema na nossa casa, ou que a gente tem que fazer uma manutenção, caiu um tijolo e a gente tem que colocar no lugar? A proteína que faz isso, tá? Então, se a gente se cortou, se a gente tá doente, se a gente tá gripado, se a gente vai fazer uma cirurgia, se a gente tem alguma doença no nosso corpo, qualquer coisa, um vírus, uma gripe, o que seja, quem vai atuar ali no seu metabolismo para auxiliar, tanto na questão do seu sistema imunológico, as células de defesa, quem vai dar as ordens ali, vai colocar tudo em ordem, são as proteínas. Então, é muito importante a gente ter uma ingestão de proteína adequada, saudável. Então, quanto mais proteína a gente consome, mais saúde a gente tem também. Então, além dessa panquequinha, a gente vai rechear. A gente pode rechear com fruta? Pode. Pode fazer uma versãozinha doce? Pode. Mas sempre faz assim. Por exemplo, no café da manhã eu vou fazer a minha crepezinha de aveia. Vou colocar o patezinho de creme de ricota light misturado com frango desfiado, que é uma delícia, com oréganozinho. E aí a gente mistura. Pode fazer com iogurte natural também, tá, gente? Iogurte natural, creme de ricota light, requeijão light, tá? O iogurte natural desnatado também, sempre diminuindo a gordura. É ideal, tá? E aí a gente põe ali na metade da nossa panquequinha, da nossa crepe, enfim. E vai comer, vai saborear. Uma delícia, 1000 vezes melhor do que comer um pãozinho, gente. Faz muito bem pra nossa saúde por um todo. Lembrando de tudo que eu falei, de tudo que eu contei pra vocês que vai fazer bem pro nosso organismo, tá bom? Então seria a versão. Ou aí, vamos dizer, no lanche da tarde, quero fazer outra. Só que aí você pode pôr uma bananinha, uma canelazinha em pó. E aí você pode botar um queijinho Minas também, não tem problema, junto. Que aí você já aumentou um pouquinho a proteína na sua refeição. E aí você consumir no lanchinho da tarde uma versão diferente, tá? Então a gente pode rechear de várias maneiras diferentes. Ou colocar só o frango, ou colocar só um atum raladinho, né? Ou botar uma sardinha amassadinha. Que aí a gente pode sempre rechear de formas diferentes. E aí sempre ter uma crepezinha diferente da outra, viu? E aí a gente nem enjoa, né? Porque vai dizer pra mim, come pãozinho francês a vida toda e fala que não enjoa. Aí vai fazer a crepezinha, vai comendo por alguns dias e depois fala, enjoei. Gente, eu não enjoo, posso falar de coração pra vocês. Eu como todos os dias no meu café da manhã e eu não enjoo. E assim, é uma delícia, literalmente. E eu não troco por nenhuma outra coisa. Não troco, tá? E é muito gostosinha de fazer. Tem a versãozinha que o pessoal usa com uma tapioca, mas não vai ter tanta funcionalidade quanto essa daqui. Porque a aveia, vocês viram, inúmeras funções. A tapioca em si, ela só tem a base de carboidrato, é só açúcar. A aveia não, a aveia tem fibra, tem proteína, tem o carboidrato, mas tem essa junção de alimentos importantíssimos. Então vale muito mais a pena você fazer com a aveia, tá bom, gente? E além da nossa versãozinha da crepe, né, a gente vai incrementar aí a nossa refeição, nosso lanche da tarde, nosso café da manhã, ou, né, pode utilizar essa receita para substituir uma janta, que aí você põe a crepezinha, põe um franguinho desfiado, bota um alface, um tomate, já comeu uma proteína, um carboidrato mais rico em fibra e botou uma salada. Pronto, perfeito. E além da crepe, a gente também vai estar fazendo hoje um suquinho verde, que eu chamo de suco verde, tá? E ele é extremamente funcional também para o nosso organismo. Então eu vou falar um pouquinho dos alimentos também que a gente vai usar. Primeiro de tudo, a nossa base verde, tá? Que é a couve. E vou tentar falar um pouquinho mais rápido pra gente terminar o nosso assunto aqui de hoje, tá? Então a couve, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Também auxilia na perda de peso, porque traz uma saciedade ali na refeição, na eliminação de gordura, tá? Sempre que a gente for falar de perda de peso, é eliminar gordura, tá? Do organismo. Também ajuda a regular o intestino e melhorar a nossa flora intestinal. Também atua melhorando a questão da saúde dos nossos ossos, né? Que é muito importante. Previne o envelhecimento precoce, mais uma aí que ajuda nessa prevenção. Também ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, tá? Ajuda a reduzir também o colesterol ruim do nosso sangue. Ajuda a proteger o nosso fígado. A couve tem um pontozinho adicional aí, sabe? A gordurinha lá no fígado, que muitas pessoas têm também. Então, gente, a couve, ela vai ajudar principalmente nessa função, tá? Também previne e trata a anemia, porque
sempre indico, gente, para pacientes que têm anemia. E aí a gente incrementa o nosso suco. A gente põe água, tá? 200 a 300 ml de água, um copinho d'água. A gente põe uma folhinha da couve, que tem todas essas funções importantes aí pro nosso organismo. E aí a gente pode acrescentar uma maçã, tá? Além de deixar o nosso suco mais docinho, encorpa bem o nosso suco, a maçã também tem inúmeras funções pro nosso organismo, que é prevenir doenças cardiovasculares, ajuda a controlar a questão da glicose no nosso sangue, então para os diabéticos também é bem interessante usar a maçãzinha. Também auxilia na questão da eliminação de gordura do nosso corpo, né? Ajuda a controlar a questão da pressão arterial, também combate a prisão de ventre, auxilia no tratamento aí de gastrite, úlceras, tá? Cuida da saúde dos nossos dentes. Uma coisa importantíssima, ela evita a doença Alzheimer, tá? Então, quando eu falo da saúde da mente, que eu até comentei nos outros alimentos, né? Eles também vão auxiliar nessas questões neurológicas, tá? Em questões de doenças neurológicas. Então, previne muito a questão do desenvolvimento dessas doenças. Também previne câncer, também previne o envelhecimento precoce, também fortalece o sistema imunológico. Ajuda aí no caso de quem tem rinite, né? Asma. Então, também ela ajuda muito e cuida dessa parte. Também cuida disso aqui, ó, da nossa mente, tá? Então, questão de ansiedade, de depressão, a maçã também ajuda nesse quesito. Em relação à retenção de líquidos, também ajuda a retirar, né, reduzir essa retenção de líquidos que a gente tem. E também trata a questão de reumatismo. E quem tem dores, né, também vai ajudar muito nessa questão do reumatismo. E aí a gente pode acrescentar nesse suco uma frutinha cítrica, tá? Pra ter mais vitamina C ainda. A couve, ela já tem vitamina C, mas a gente incrementa mais ainda pra ajudar na absorção do ferro, tá? Porque sem vitamina C a gente não absorve o ferro. Então de nada adianta, tá bom? Então, acrescentando frutas cítricas que tem mais vitamina C, aí a gente ajuda mais ainda esse corpo a absorver o ferro, tá? Frutas cítricas, por exemplo, coloca um limãozinho ou uma laranja. Acerola, gente. Acerola tem muita vitamina C, tá? A gente sempre associa a vitamina C a laranja, tangerina, né, e limão. Mas a acerola é riquíssima em vitamina C, tá na época. Normalmente aí os pezinhos de acerola tá cheio de acerolinha, então vamos usar. Pode ser abacaxi também, colocar uma fatiazinha de abacaxi, morango. Enfim, a frutinha cítrica que vocês queiram. E as frutinhas cítricas vão ajudar em quê? Melhorar o sistema imunológico, sabe? Não precisa ficar tomando efervescente de vitamina C, não, gente. Vamos comer frutas. Fruta é vida, então vamos consumir frutas, tá? Frutas cítricas são excelentes aí para essa questão. Lembrando, quem tem alguma restrição, né, em relação a frutinhas cítricas, aí não vai fazer o uso, tá? Aqui eu tô falando de uma forma geral, e aí de pessoa para pessoa, a gente pode fazer o suco só com alguns ingredientes, pode colocar todos, enfim, eu tô dando vários exemplos aqui de alimentos, e vocês montam o suco da forma que vocês acharem melhor, tá? Para vocês. E claro, quando eu passo individualizado para cada paciente, né? Cada um eu vou descrever de uma forma diferente. Aqui eu tô falando de uma forma geral, tá? E dos benefícios desses alimentos. Isso não significa que qualquer pessoa possa usar todos esses alimentos aí. Vamos dizer que você que tá aí do outro lado, se sente mal quando consome, né, um limão. Então, assim, cada pessoa diferencia para outra pessoa, tá? Mas além de melhorar o sistema imunológico, vai auxiliar na questão da anemia, que eu já falei até aqui pra vocês, né? Então, pra quem tem anemia, usar as frutinhas cítricas no suco vai ser bem legal. Pra manter uma pele bonita, uma pele saudável, né? Questão do envelhecimento precoce. Então, isso também é legal. E elas também vão auxiliar aí na questão da prisão de ventre, tá, gente? Porque a fruta cítrica, ela tem bastante água, então ela hidrata muito o nosso corpo, tá? Então também auxilia aí no funcionamento do intestino e elas também são fontes de fibra. Então tudo que é fibra auxilia no funcionamento do intestino. São frutinhas que são baixas em calorias, tá? Então elas são ótimas para incrementar aí esse suquinho de vocês. E além das frutas, né, além da couve, da maçã, vamos dizer que você vai fazer com couve, maçã, e aí você vai colocar um pedacinho de abacaxi. Aí você pode usar folhinhas de hortelã no seu suco, tá? Que é bem legal e também é um alimento muito rico aí em nutrientes e também cuida muito do nosso corpo. A hortelã é excelente para quem tem problemas digestivos, né? Problemas gástricos, então a hortelã trata nesse sentido. A hortelã, ela alivia dor de cabeça, então às vezes a pessoa sofre com muita dor de cabeça. A hortelã, chazinho até da hortelã também, se não quiser fazer no suco, fazer o chazinho da hortelã também é muito bom para isso. Ajuda, né, a tratar gripes, resfriados. Para mulheres que sofrem no período menstrual, também alivia os sintomas da menstruação. Também previne o surgimento de câncer, tá? Melhora o cansaço mental, sabe? Quando a gente tá com a mente desorganizada, a gente quer organizar a nossa mente. Também ajuda porque ela trata muito inflamações, infecções. Então qualquer probleminha que a gente tiver no nosso corpo, de inflamação, de infecção, também a hortelã ajuda, tá? Nesse sentido. Não quero colocar hortelã, quero colocar canela, tá? Pode soar até estranho, eu até falei da canela. A canela não precisa entrar necessariamente só no suco, pode entrar também na crepezinha, tá? Você pode adicionar canela. Eu costumo indicar muito a canela para pacientes, né, que tem muita fraqueza, muito cansaço, porque ela dá uma animada ali no corpo, ela é termogênica, então ajuda a queimar gordurinhas ali do corpo também. E além de tudo, uma função extremamente importante da canela é a questão da glicose alta, né? Ela ajuda a reduzir a glicose no sangue. A canela é essencial para isso, tá? Vários estudos científicos comprovam que a canela, ela ajuda nessa questão. Então, é super seguro de você usar para diminuir a glicose no seu sangue, tá? Também previne câncer, também melhora o humor, tá? Então, também está associado a mais um alimento que ajuda na questão do humor.
Também possui antioxidantes, então também trata questões de infecções. Os radicais livres que eu falei, lembra, do nosso corpo, as toxinas, ajuda a tirar, eliminar esses radicais livres do nosso corpo. Ajuda na questão, né, de proteção, protege o nosso coração, a saúde cardíaca, né? E também, gente, melhora a nossa capacidade cognitiva, sabe? Do pensamento, de aprendizagem, então isso é muito legal também na canela. Outro alimento que também é pintado como vilão, em alguns casos, é o gengibre, tá? Mais uma informação pra vocês. Atenção ao gengibre. Né? O gengibre, gente, ele não aumenta a pressão arterial. É necessário você consumir uma quantidade absurda de gengibre para ele mexer, né, com a questão da pressão arterial. Porém, como isso varia de pessoa para pessoa, né, se você sente um desconforto quando você consome o gengibre, a gente não precisa fazer o uso do gengibre, tá? Mas estudos apontam que ele até mesmo equilibra a questão da pressão arterial, tá? Então não é que ele seja um vilão, não. Mas cada pessoa é uma pessoa, vamos respeitar cada pessoa, tá? Então, o gengibre também é um termogênico, também auxilia na questão do emagrecimento, né, da eliminação de gordura do nosso corpo, combate a azia, gases intestinais, sabe, aquela dor de barriga que a gente fica. Também melhora a questão de náusea, vômito, né, previne gastrite, refluxos também, que às vezes a gente fica sentindo refluxo, também ajuda nesse sentido. Previne o câncer, combate também infecções, alivia dor muscular, sabe, as dores que a gente sente dor muscular. Alivia essas dores. Para as mulheres também que sofrem de cólica menstrual, também alivia a cólica menstrual. Ajuda a tratar, né, doenças inflamatórias também, tá? As inflamações que a gente tem no corpo, né? Vamos dizer, uma dor de garganta, que é uma inflamação, né? Amidalite, todos os ites. E por último, um super alimento, um anti-inflamatório riquíssimo que a gente pode adicionar ao nosso suco. Como eu falei pra vocês, existem restrições para algumas pessoas. Esse alimento eu não posso consumir porque eu tenho alergia a esse alimento exclusivamente. Assim como pessoas às vezes têm alergia ao abacaxi, como tem alergia ao camarão, eu tenho alergia a esse alimento. Então eu não posso consumir. Mas quem pode, gente, eu queria muito consumir. Eu já passei mal várias vezes porque eu já fui, vamos dizer, mal criada nesse sentido de tentar consumir e falar, não, eu quero consumir, mas eu realmente passo mal. Então eu não posso. Com a cúrcuma, que é o açafrão da terra. Gente, é um super alimento. Por isso que às vezes eu dou uma de teimosa e eu já tentei consumir, mas não deu certo pra mim porque eu sou alérgica a esse alimento. Excelente anti-inflamatórios. Pra quem sente dores inflamatórias, dores no corpo, né? A gente falou do reumatismo. Excelente alimento, fibromialgia, enfim. É um super alimento anti-inflamatório. Trata questão de dores, gente. Dores no corpo, inflamações. Como eu falei, ele é um excelente anti-inflamatório. Então, pra quem sofre de dores, né? Problemas de pele, alergias, é um excelente alimento. Também previne o câncer, tá? Também ajuda na questão de doenças, né? Do trato gastrointestinal. Então, é muito importante. Reduz também o colesterol ruim aí. Auxilia também na redução de gordura corpórea. Então, vai auxiliar na questão do emagrecimento. Previne doenças neurodegenerativas, né? Ajuda na questão da depressão também. No controle da diabetes, tá? No controle do açúcar no sangue. Gente, tentei resumir, né, ao máximo aqui, mas vocês podem ver que as funções desses alimentos são bem parecidas. A gente diz que são alimentos funcionais, porque realmente eles desempenham funções extremamente importantes no nosso organismo. Então, eu super recomendo incluir, gente, esses alimentos na rotina diária é extremamente importante. Vocês veem, pequenas adições que a gente faz, consumir aveia todos os dias, lembrar de consumir o ovo todos os dias, acrescentar uma sementinha na nossa refeição, fazer um suquinho, né, um suco funcional desses, né, um suco verde, eu chamo de suco verde, né, não é suco emagrecedor, não é nada disso, gente, é um suco que tem alimentos que desempenham funções extremamente importantes no nosso corpo, e a gente consumindo, né, faz com que o nosso corpo funcione melhor, a gente nutre o corpo, né, a própria palavra já diz, nutrição. Nutrição é nutrir. A gente precisa entregar nutrientes para o nosso corpo, combustível saudável para essa máquina aqui funcionar plenamente, tá? Tentei resumir, né, o máximo do máximo possível e trazer informações importantes para vocês, tá? Espero que tenha sido bem claro aqui para vocês, né? Se eu for pegar cada alimento e falar sobre cada função específica, como age no organismo, eu vou ficar aqui, gente, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro para poder falar desse assunto, né? Mas eu tentei ser o mais claro possível e, como vocês viram, gente, são essenciais ao nosso organismo. Então, espero que vocês tomem isso pra vocês, que vocês levem isso pra vida, tá? Que vocês façam uso desses alimentos no dia a dia. E vocês vão ver, gente, vão notar a diferença aí no corpo de vocês, tá? Vocês vão notar a diferença em inúmeros sintomas, em relação às taxas nos examezinhos de sangue. Então, a gente vê que realmente nutrir o nosso corpo é essencial e é importante, tá? Pra fortalecer o nosso organismo. Peço perdão mais uma vez por não estar aí pessoalmente, pra estar passando essas informações pra vocês, mas de qualquer forma eu não deixaria de vir aqui, né, trazer essa informação tão importante, tão preciosa, que a gente precisa realmente, né, incluir esses alimentos na nossa rotina. E você vê que são alimentos básicos, baratos e que a gente pode estar utilizando aí no nosso dia a dia, principalmente o ovo e a aveia, tá, gente? Que se eu vou falar de saúde do idoso e não falar do ovo e da aveia, gente, não tem como, tá? São dois alimentos extremamente importantes aí, como vocês viram, para tanto prevenção de várias doenças aí,
como para um bom funcionamento, um pleno funcionamento do nosso organismo, tá bom? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E agora vão lá pra oficina e vocês vão colocar em prática tudo isso que eu ensinei pra vocês. Vão fazer o suquinho e vão fazer o crepezinho de aveia, tá bom? E pra quem tiver Instagram, né, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, que é o @NutriDamarisAraújo, tá? Damaris com I. E aí, gente, vocês podem estar me seguindo lá no Instagram também. Eu vou deixar essas informações lá também pra vocês. Que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver, né, os conteúdos que eu posto lá também são muito importantes, tá? Se quiserem deixar dúvidas anotadinhas aí, né, com as meninas que estão aí responsáveis pela oficina culinária também, vocês podem deixar, tá? Que aí eu respondo a dúvida de vocês, tá bom? É isso, tá? Por hoje. Um grande beijo aí pra vocês. Se cuidem, cuidem da saúde de vocês. E incluam esses alimentos na rotina, porque eles são essenciais, são muito importantes e é pra sua saúde, tá bom? Se cuidem, hein?